Atenção! Este programa não faz apologia ao uso das drogas. Não use drogas. Salve, Helios, tranquilo? E aí, China, da hora, mano? Da hora, mano. E aí? Olha, agora é exatamente a meia-noite, cara, dia 15/2/2022. Como que foi hoje? Você viu? Foi um horário específico hoje. É, realmente, cara, bem na bala mesmo, certinho. Fez o que de bom hoje? Olha, hoje eu fiquei resolvendo algumas coisas aqui. Eu precisei de ligar, falar com algumas pessoas, resolver algumas coisas. Fala a novidade aí pro ouvinte que aconteceu no seu emprego lá. Novidade? É, pô. Não, novidade eu não tenho nenhuma, porque agora eu nem tô trampando mais. Agora eu fui demitido da empresa que eu trabalhava lá. Agora tá em casa de boa. Mas foi tranquilo sua saída? Como que foi? Ah, pra mim foi de boa, porque pra mim não faz diferença nenhuma. Eu saindo de lá, eu arrumo um emprego em outro lugar e de boa. Eles tentaram fazer isso daí mais ou menos, tipo assim, pra mim, falar assim, olha, eu vou quebrar as pernas desse cara, vou deixar ele acabado, desmoralizado, vou mandar ele embora. Aí a gordona do RH, como sempre, né, que é sempre uma gordona, foi lá comigo lá, aí falou tal, aí eu já fiquei feliz, dei um sorrisão e falei, estouro. Quase que eu falei na cara dele, estouro. Aí, tipo assim, porque a ideia deles é, tipo assim, tô te mandando embora, então você... Automaticamente vai, a partir do momento de saber disso, que se rastejar pra empresa, alguma coisa do tipo, né? Cara, na moral, cara, na verdade, a vontade que dá de falar assim, meu, olha pra mim, olha pra vocês, tá entendendo? Olha pro meu aspecto físico, olha pro meu tamanho, olha pra minha energia, pro meu espírito e olha pra vocês. Um bando de mal acabado, todo mundo fudido lá, cara. Não adianta, tipo assim, eu tenho condições de trabalhar em qualquer lugar que eu quiser. Qualquer lugar que eu quiser, cara. Tipo assim, eu tenho saúde física pra isso. As pessoas vão tomar no cu, porra. Tem que ficar se rastejando atrás de bosta dos outros, sai fora. Aí o que aconteceu? Tipo assim, peguei, saí de boa, saí dando risada e só tenho que receber agora e correr pro abraço. Aí sim, mano. O bom que... o bom, porque eu também gosto de calor, né? Hoje fez bastante calor, né, cara? É louco, tô aqui, janelas abertas aqui, porque tá osso, mano. Tá um calor. Mano, sabe, ó, lembra como a gente tá gravando no Yasha, não pode ser a dica? Tá do mesmo jeito, cara. Tá tudo aberto aqui, eu tô quase pelado aqui nesse lugar aqui, mano. Puta que pariu, cara, você tá louco. Deu uma garoa quase agora, e começou a garoar bem depois que a gente tava fazendo caminhada, né? Foi. Aquele lugar é um dos melhores pra caminhar, hein, mano. Você é louco, lugar top, mano. Cara, ó, essa vila aqui é muito especial, cara. Muito especial. Tem uns negócios que é sem palavras, cara. Sem palavras. Tanto de natureza, tanto de... Amanhã eu vou acordar cedo e logo vou lá pras montanhas lá, mano. De manhã. Pô, deixa eu falar um negócio pra você. Você já percebeu que tem uns negócios de um pessoal, tipo assim, o pessoal mais lixo aqui da vila, quando eles falam assim, cara, você nem sabe do negócio, cara. Você, tipo assim, eu vou sair da quebrada aqui e tal, vou morar em outro lugar. Tipo assim, eles falam como se fosse fazer a coisa mais especial do mundo. Tipo assim, vai sair desse lugar, tá entendendo? Mas vai morar no meio do centro da cidade lá. Onde só, olha, eu já ia falar uns negócios aqui, mas vou falar que só tem lixo lá, cara. Só tem lixo. Só gente lixo. Só gente lixo, carro, poluição, noia, prédios. Só desgraça lá, cara. Tiroteio, assalto. Só lixo e o cara fala assim, ó, eu vou sair da quebrada aí, cara, de não sei o que. Preciso de novos ares, preciso de novos horizontes. Puta que pariu, novos ares da onde, cara, que vocês pensaram ter essas ideias, cara? Da onde? Da onde pra onde você for, cara, se você for lixo, você vai continuar a mesma coisa, cara. Pra onde você for, você leva você si mesmo, né, cara? Não adianta você dar o lugar e... Esses dias eu fui conversar com um cara, aí o cara veio com essa história. Eu queria sair daqui, cara, mas eu queria morar, tipo assim, no centro da cidade. Eu falei, o quê? No centro da cidade de São Paulo? Eu queria morar, tipo, lá, tá ligado? Só que assim, cara... Tipo, queria morar perto de um lugar tipo, que tivesse um verde, uns lugares. Cada uma, mano. Puta que pariu. Você é louco. Mas o dia foi tranquilo, foi muito bom hoje. A gente conversou bastante aqui em casa. Você lembra desse detalhe aí que, tipo, tem gente que acha incrível que você vem aqui em casa e a gente fica assim, sei lá, 2 ou 3 horas conversando sem simplesmente nem beber água. Tipo, você fica só conversando. Pode crer, e sai cada dia se fosse gravar um podcast terrível também, mano. Terrível não, de bom, né? Conversa pra caralho. mesmo.
É que geralmente se a pessoa for conversar com a outra tem que ter cigarro, narguile, celular, papo chimpa, bebida, droga ou se não lanche. Ah, vai tomar no cu, cara. Oh, pelo amor de Deus, essa é coisa de gente totalmente zoada da cabeça, cara. Para com isso. Tem até uma música do Oswaldo Montenegro, não lembro o nome da música, que fala que o tédio foi aquilo que o cigarro disfarçou e quando as palavras foram todas repetidas e o tédio foi aquilo que o cigarro disfarçou. Porque você vê, tem que falar mal do cigarro aqui de novo rapidamente, porque, pelo amor de Deus, às vezes a pessoa não tem o que falar, não tem mais assunto, é um lixo, não tem conteúdo pra falar pra alguém, ou uma conversa banal, mas que é tipo assim, coisa corriqueira pra ser legal. A pessoa acende um cigarro atrás do outro pra pelo menos tá falando alguma coisa, pra aliviar uma tensão de não ter o que falar, né? Pelo amor de Deus. Até seu filho aí deu risada, cara. Tá aqui, ó, olhando pra mim aqui, não acorda toda. A boca dele. Vamos lá. Lembrando aqui que a gente é do Rusga Podcast, temos nosso canal lá com nossos episódios, que também tá falando sobre o mundo das drogas, que é coisa que a gente fala aqui no Totalmente Bestial, né? Que é novo, né? Porque a gente não pode mais usar aquele outro nome, né? Que era maravilhoso. Que era maravilhoso. Quem curtiu. Qual que vai ser o tema hoje? O tema hoje é filho das drogas. Pessoas que vieram de pais drogados ou pessoas que geraram, né, filhos que depois vão se tornar drogados, tá? De alguma forma é a mesma coisa, tá entendendo? Essa é a verdade. É porque de qualquer forma pessoas, pais drogados vão gerar filhos drogados também. Essa é uma verdade. Eles vão se espelhar, eles vão ter só eles de mais próximo para se espelhar, então vai acontecer isso daí. Às vezes não, mas essas exceções a gente não vai contar aqui, porque exceção é exceção, cara. A gente vai contar a regra pra gente tentar tirar umas lições disso daí. Tem bastante coisa, assim, tipo assim, pessoas que nascem, bebês que nascem com, tipo assim, vindo de pais que tem problema com álcool, droga, tem muito problema de saúde, essa é a verdade. Eu cheguei, quando eu era criança, eu lembro que eu vi uma mulher que fumava muito cigarro. Ela ia escondida na casa desse meu amigo, que tinha a mãe dele que fumava cigarro, pra ela fumar cigarro, porque o marido dela falava que se pegasse ela fumando cigarro enquanto ela estivesse grávida ali, o cara ia bater nela, né? Olha que filha da puta essa mulher, mano. Não, e tipo assim, o cara totalmente baseado, cara. E ela se escondia lá na casa dessa mãe desse amigo meu pra fumar cigarro. E quando nasceu a criança nasceu muito zoada, cara, uma menina, mas nasceu muito, um bebê inchado, branco, estranho, tá entendendo? E eu era criança, eu notei isso daí. E eu fui mencionar isso dentro da casa lá do meu amigo, e eles rapidamente me censuraram. Falaram assim, não, que isso, você tá louco? Você tá cancelada? Fui cancelado na hora, cara. Meteram o Twitter lá de mim. Falaram o seguinte, tipo assim, ó, você tá falando de bobagem, a criança nasceu saudável e grande, e eu ficava olhando assim, essa criança tá meio estranha. Não, era muito estranha, cara, muito estranha, tá entendendo? Muito estranha mesmo, cara, tá entendendo? E isso daí depois de mais velho, você descobre que isso daí realmente a criança tem diversos problemas, cara, como autismo, hiperatividade, quadros epiléticos, deficiência cognitiva, dependência herdada, que também, que de repente... Será que ajuda a esquizofrenia também, essas loucuras? Ação cerebral também, né? Que eu acho que pode mexer muito com o psicológico da criança. Tem que o sangue responder isso aí. Ela vai crescer tipo de forma totalmente fodida. E muito provável que se ela experimentar qualquer tipo de droga, ela vai ter uma tendência enorme, porque eu acredito nesse negócio que os pais passem daí. Herança genética, qualquer coisa, qualquer tipo de... Passa, cara. Passa. Só a gente que não acredita nisso. Eu já ouvi falar e ainda não tive uma opinião de um profissional pra me falar se isso é real ou não. Mas eu já ouvi muito falar que é o seguinte: a gente, por exemplo, que usou droga,
a gente pode passar, tipo, pra criança, tipo, essa tipo de dependência, por exemplo. Lógico, um bebê não vai cheirar, né, obviamente. Mas ele, quando, vamos supor, se ele tiver uma ideia, ele vai viver ansioso, às vezes, geralmente vão descontar na comida, porque ele sente aquela energia do negócio, né? Posso estar errado aqui, mas eu queria saber a opinião do profissional até. Aí quando ele crescer, quando ele usar, aí tudo meio que vai fazer sentido na cabeça dele. Tipo, era isso aqui que eu procurava. E às vezes descontar comida, algumas desordem comportamental mesmo. Não, eu não duvido. Não duvido. Não duvido. Não duvido que funcione desse jeito, não. Eu acho que pode acontecer assim, sim. Tipo assim, eu conheci, cara, tipo assim, alguns casos de pessoas assim que começaram a usar droga na adolescência porque vieram, tipo, de pais totalmente bizarros, cara. Eu conheci uma mulher, cara, que era o seguinte, ela fazia um tráfico de drogas, e eu lembro que muitas das vezes ela tinha um lugar onde ela ficava fazendo o tráfico, e a gente às vezes parava lá, conversava um pouco com ela, ou às vezes ela ficava conversando com a gente ali do nada, na praça, em algum lugar assim, e ela falava muito de pornografia, cara, do que ela fazia na casa dela. Mas com muito nóia, cara, que eram vários noias que ela, tipo, tinha relação, entendeu? Caraca. Tinha mais vários noias. E como que era a casa dela? Se era grande ou não? Não, então, o que acontece? Olha a situação como é que é. Olha como o filho da droga, ele simplesmente não tem escapatória, cara, a não ser ficar xarope da cabeça. Tá entendendo? Essa mulher tinha vários filhos e ela morava numa casa de um cômodo. Entendeu? De um cômodo. Que depois eu fui descobrir. Que a fita é o seguinte, ela ficava lá numa região, né? E aí ela ficava vendendo droga ali. E conversava com a gente. Depois ela falava assim, se eu não estiver mais por aqui, vocês podem ir na minha casa. Depois de um tempo eu descobri, alguém me levou até lá e eu descobri onde que era a casa. E às vezes eu ia lá, realmente. O que acontece? Ela tinha várias filhas. E filhos também. E o interessante é que tinha vários, assim, alguns adolescentes, né? Alguns pré-adolescentes, um pouco menor ainda de adolescente, e algumas crianças. E tinha um casal que era muito criança mesmo. Acho que eles devia ter uns 7 anos, 8 anos de idade. E eu cheguei até a ver em alguns momentos, tipo assim, lá colocar maconha na boca da criança, tá entendendo? E, tipo, aí ela falava sobre aquele esquema lá das pornografias, né? Que fazia isso, fazia aquilo. Mano, as coisas mais absurdas que você imaginar. E depois, quando descobri aonde que era a casa dela, eu fiquei pensando, cara, tudo isso acontece dentro de um cômodo. Então quer dizer que todas aquelas crianças, todos aqueles adolescentes, todo mundo ali vê aquilo dali, o uso de droga e aquelas orgias diabólicas ali que acontece. Tá entendendo? O que aconteceu? Depois, quando as crianças começaram a, tipo, crescer, vendo toda aquela situação, hoje em dia você vê pessoas simplesmente, praticamente sem alma. Eu não sei se eu te mostrei, eu falei pra você uns tempos desse daí, como a gente estava fazendo rolê, né, em outro lugar, em outra quebrada, eu mostrei a menina, que ela já não é tão menina, né, porque ela já partiu para outro esquema, né, de gostar de mulher, e o olhar, né, e o comportamento, o corpo, toda a face assim dela, tipo, parece uma pessoa sem alma, parece uma pessoa morta por dentro. Você lembra disso daí? Lembro, e eu vi, inclusive já teve locais que a gente tava no mesmo ambiente, tá ligado? Rolei tudo. No tempo, claro, não percebi, eu sabia que ela era filha da mulher lá, mas tipo, não tinha ainda o olhar clínico, né? Aí a última vez que eu vi ela, cara, realmente, eu tava falando aqui também. É isso mesmo. Aí, tipo assim, o jeito que eu vi era tipo uma pessoa cinza, cara. Parece que ela vive. Parece que ela não vive, parece que ela tá morta. A sensação que passa é que ela tá morta, fumando um cigarro de cabeça baixa, com a namorada, que também deve ser outra degenerada.
E vai saber o que não aconteceu com essa menina nesse cômodo, né, cara? Porque aquele olhar ali, ele, não sei, cara, é triste. É triste relatar isso, mas é um olhar de sinistragem, cara, que rolou algumas sequelas, né? Do jeito que eu tava falando pra você, é dali, muito provável que dali devia ter. Aquilo dali, cara, provavelmente devia ter uma carga espiritual diabólica terrível ali, cara. Sabe? Algo totalmente sinistro. E esse outro lugar desse. Realmente. Até quando eu morei no outro bairro lá, em uma das minhas degenerações lá, eu encontrei o filho mais velho dessa mulher. Aí a gente aqui vai linkar agora até um tribalismo, né? Que a gente, quando vê uma outra pessoa que era do mesmo bairro, a gente grita, né, o nome do bairro e a pessoa já se reconhece. Aí ele falou, eu reconheci ele na hora, a gente fez um rolezinho assim, não, andamos algumas ruas que em comum que a gente ia andar mesmo e aí sua mãe lá, ele falou, minha mãe tá bem, não sei o que, tá lá fazendo algum trampo lá, não sei o que. Aí eu falei, nossa, mano, e o cara totalmente com desordem na cabeça, cara, louco também. Acho que os 4 dela, é que eu conheço 3, né? Mas, tipo assim, um caminho totalmente perturbado, cara. Tem um que era criança, que ela dava maconha pra ele desde criança, desde pivetinho, desde criança mesmo. O ouvinte deve estar pensando, é a criança mesmo, cara, criança. Não tô falando, tipo, porque tinha 14 anos. Não é 14 anos, não, foi criança mesmo. Eu lembro que teve E fumava, então, e hoje em dia é usuário de droga, cara. Usuário de droga, totalmente xarope na cabeça. Eu lembro uma vez, esse moleque ainda era uma criança, ele devia ter o quê? Devia ter, quando eu vi ele uma vez lá que ele tava já usando, ele já tinha 12, mas ele fumava desde antes, que ele falou. Aí eu vi ele fumando, né, sozinho. Aí eu não sabia quem era a mãe dele, né? Eu cheguei nele, até falei, mano, beleza, ele fumando lá. Eu falei, mano, você tá fumando, caramba, você tem quantos anos, mano? Aí eu falei, tenho 12, mano. Ele ainda me chamou de tio, né? Que acho que ele tava virando na adolescente. Tenho 12, tio, tô de boa, pô, mas eu fumo isso aqui faz anos já, hein? Aí eu falei, caramba, mano, mas e sua mãe, seu pai? Ele, não, minha mãe é fulana. Aí eu falei, tá, entendi. Aí já entendi, já fiquei, beleza então. Tá tranquilo, tá ligado? Porque totalmente bestial aquilo ali, mano. Você já teve essa impressão que você parece que aquelas pessoas não têm alma, parece que elas estão mortas? Sim. Eu não sei porque que eu tenho a impressão que toda vez que eu vejo o olhar deles, eles parecem que eles não estão vivos, cara. Sabe? Eles parecem que, tipo assim, zumbi, não sei. Talvez seja impressão minha, cara. Parece que alguém programou algum software diabólico que não tem de rodar dentro deles. Né? Exatamente. Teve um... Eu lembro que tinha um bar aqui na Quebrada que tinha praticamente um casal que eles estavam sempre ali, cara. Parecia como se fosse o habitat deles. É que tem esse negócio de nóia, tem um certo habitat, né? Parece que tem um momento que eles pensam que tem certo lugar que é o lugar deles, cara. É como se fosse, por exemplo, leão na savana, tá ligado? E tipo, tem nóia que vai ficar num bar ou numa calçada de um bar que ele nunca sai dali. E tinha um casal, cara, que eles, tipo, usavam muita cocaína, muito álcool, e os filhos dele foram crescendo e se tornando já, tipo, pessoas tipo, totalmente perturbadas. Realmente. O que acontece? Teve uma vez que eu tava conversando com eles, com a mina, né? Com a mina. Porque tem esse negócio de casal de usuário de droga que, tipo, tem esse negócio, tipo assim, não tem problema o cara não se importa que a mulher dele converse com outro cara. Eu não sei de onde que eles tiram essa ideia. Tá entendendo? Antigamente eu pensava que isso daí é normal. Hoje em dia, se eu tivesse com a mulher, eu falo assim, você não conversa com ninguém. Se você conversar com mulher, você conversa com mulher. Com homem, você não vai conversar. Mas isso daí, tipo assim, pra nóia, pra gente lixo, é normal ficar conversando entre todo mundo, assim. E uma vez conversando com ela, que é uma coisa que eu acho que é errado hoje em dia, eu conversando com ela, só que eu tava com... Eu não sei com quem tava comigo que fez essa pergunta pra ela, assim... É que, tipo assim, você que tem filho, é ruim que quando você tá grávida, você precisa de dar uma parada, né? De cheirar e de beber. Cara, você acredita que ela simplesmente falou assim, como? Eu nunca parei.
E quando eu tive o meu filho, que era o mais velho dela, eu falei assim, quando eu tive meu filho, eu tava cheirado, eu tava no parto, eu tinha acabado de dar uns tiros de um lugar que ela ainda mencionou, que é um lugar que você provavelmente sabe e que um monte de gente de São Paulo sabe, é um dos lugares mais famosos, uma das cocaínas mais famosas que tem. Ela falou que tinha cheirado daquele lugar. Meu, uma coisa totalmente diabólica, cara. E a criança nasceu de uma mãe, de uma mãe drogada, cheirada no momento, tá entendendo? Isso é uma coisa totalmente bizarra. E ela falou com a maior natureza, assim, tipo, a maior naturalidade, tipo assim, olha, ela bateu na mão, assim, com aquele gesto que o Noia faz, né? Tava cheiradona. Eu falei, pô, no dia, e como eu era um cara totalmente degenerado e merda, eu não levei tipo assim, a sério aquilo. Hoje em dia eu fico lembrando, pô, você é o fim da picada, cara. O fim da picada. Eu conheço esse casal aí. Inclusive, olha, eu tenho até umas coisas pra falar sobre isso daí. Tem uma vez, e a mulher dele sabe que eu sou amigo do marido dela, né? Assim, amigo, sim, a gente conhece, eu simpatizava até com aquele cara, eu não achava ele, não acho nem bom nem ruim, tá ligado? Era um maluco da madrugada. Que uma vez eu tava andando numa rua, era de madrugada já, e ela tava numa calçada de uma casa lá, e eu sabia quem morava lá. Morava até uns caras que andavam com ele, um cara que andava com ele em si. Aí ela passou assim, me chamou. Aí ela me chamou só pra isso, ó, não fala, por favor, não fala pro marido dela que ela tá lá. Tá ligado? Aí eu falei, não, daí não tem nada a ver. Eu falei, mano, e era 3 caras, tá ligado? E tipo, quando eu já vi de longe, já tava, tipo, já pegando nela mesmo, assim, tá ligado? Um pouco mais, entrando um pouco no quintal. Eu falei, mano, e ela é totalmente bestial, você tá ligado, né? Olha o ambiente que ela tava. Pelo amor de Deus, ainda falando pra mim não falar. Realmente não falei, mas... Eu não sei se você já percebeu que ela não tem, tipo, como se fala, nenhum traço feminino. Não tem nada. Tipo, um bagulho parece que é apagado, cara. É apagado. Apagado. Que dali parece que, tipo assim, você não sabe se é homem ou mulher, ou sei lá que diabo que é aquilo dali, cara. Um bagulho totalmente amorfo. É sinistro. O filho mais velho deles lá é um molequinho totalmente violento, folgado, é um moleque... sem educação nenhuma. Sem educação nenhuma, mas também não dá nem pra culpar ele, né? Não, lógico que não. Você é louco. Inclusive, esse daí, uma vez ele tava falando dos filhos dele pra mim lá, pra quem tava na roda até, eles falaram ainda que tem, acho que uma dos filhos dele lá que morreu, cara. Aí ele tava falando lá que um caixão de bebê lá, que enterrou e tudo. Aí agora você falou essa fita aí, que eu não sabia, inclusive, quando ela foi parir o mais velho. Então por que será que morreu, né? O que acontece é que eles tiveram vários filhos. Né? Teve uma vez que ele falou que ele falou uma quantidade de filhos lá que eu nem acreditei. Mas caralho, cara, como é que nasce esse filho aí? Tá entendendo? Tipo assim, também é que você entende que a mina, ela usa aqueles blusão de homem, de touca, com blusas de frio, de moletom, tá ligado? Uhum. E todo dia praticamente, tipo, porque drogado tem esse negócio, parece que eles acham que eles estão na Rússia, né, no Cáucaso, que eles usam blusa de frio todo dia, cara, todo dia eles estão de blusa de frio, todo dia, e aí você acha que aquela mulher, você nem percebe como ela tá grávida, né? Realmente, cara, pelo amor de Deus, mano. Tem uma... Fala aí. Você usava esse barato aí, tipo, blusa de frio todo dia? Teve um tempo que todo dia eu tava com frio, cara. Não, é realmente. É isso mesmo. De retardado do caralho, velho. Depois de estar muito louco, né, pra ficar melhor escondido, sei lá, dar uma sensação de segurança, sei lá. Acho que é fraqueza também, o drogado é tão fraco que qualquer vento ele já pensa que tá... Bateu um ventinho, porra, tô no Polo Norte. Eu interpreto mal até o som também, o vento. Tem uma outra mulher também, né, que acho que você já deve ter conhecido, inclusive ela anda com pendurada as 2 filhas dela, né, que já são entrando na adolescência ali, ela tem 2 filhas que ela carrega pra cima e pra baixo, e as filhas, pelo que eu sei, não usam nada, parece, mas a mãe dela usa muita pedra, e inclusive encontrei um amigo meu
um ariano de novo, você vai pensar que é o Hyperborean. Um amigo meu ariano lá, é um cara uma firmeza, inclusive, e ele falou que ela que tava trampando lá, e ela, que já é uma senhora, já é uma velha já, né? Ela deve ter quantos anos ali, mais ou menos? Olha, cara, eu não sei não, mas acho que ela deve estar já indo pros 50 aquilo dali. Então, e carregando as filhas, e as filhas do lado, cara, e você olha para as filhas dela e você vê Eu que conheci o pai. Eu conheci o pai sério? daquela. Conheci. Ele era um maluco que era tipo assim, aquele tipo de macaco bonobo que fica atrás de mulher pra lá e pra cá. E ele era um Coomer. Ele era um Coomer. Coomer de carteirinha, Coomer famoso. Na década de 90, esse cara era o seguinte, quando alguém tava com vontade de fapar lá, ia na casa dele pra pedir vídeo pornô emprestado, porque ele tinha vários. Era um puta de um Coomer. Caramba, então aquilo ali já foi uma família um dia. Não sei. Não sei se é, tipo, eu acho que é provavelmente que ele deve ter metido o pé logo quando elas nasceram. Mas não sei também. Mas ou bem novinhas, assim. Mas ele era esse Coomer aí que era famosíssimo, cara. Se alguém saísse de dentro da casa dele com fita de vídeo na mão, já sabia que era fita pornô que esse cara colecionava. Puta Coomer do cara, sem vergonha nenhuma na cara. E ele engravidou essa mulher, que a fita é o seguinte, que assim, como a gente tá falando aqui, mulher, cara, o negócio é bizarro. É bizarro. É bizarro. Entendeu? Então, tipo assim, só um Coomer mesmo, só um demônio igual aquilo dali. Aquilo é um demônio, cara. Aquilo dali não é gente, cara. Ele pegou e engravidou essa mulher e depois abandonou essas duas crianças que ficou com essa mulher. Provavelmente toda essa situação deve ter chapado a cabeça daquela mulher. Porque eu lembro que quando era criança que ela não era viciada. Ela não era viciada, cara. Não era viciada, não bebia, não fazia nada. Ela Nossa. era uma mulher normal. Tá entendendo? Só que conforme o tempo, ela começou a ficar xarope e começou a aparecer ali como doida ali na quebrada. Entendeu? Em falar nisso, eu fiquei sabendo que ela estava trabalhando na biqueira agora. Sim, sim, foi esse amigo Na meu que biqueira. falou. Foi No meio com do mato, no meio do mato, trabalhando em biqueira, tá entendendo? Com as filhas, porque as filhas não desgrudam dela. isso. É um bagulho aí que você sente que é uma carga ali, um karma, uma carga. As duas palavras juntas, mano. Que aí você vê um bagulho espiritual ali também, cara. Ah, Nossa. aquele dali é totalmente sinistro, cara. Totalmente sinistro, e aquele dali, tipo. Não. É difícil de você enxergar futuro para aquelas pessoas, né? Realmente. Queria que aquele dali tivesse uma história diferente, mas é difícil de você enxergar. E a velha Entendeu? sem futuro também, né? Não, a mulher, tipo, você já percebe que ali tem uma dificuldade enorme dela mudar. Mas as meninas, tipo, você pensa, as meninas que poderiam estar numa situação melhor. Mas é muito difícil, cara. Deve ter vai 14 e a outra deve ter uns 13, vai. Eu não sei exatamente a idade Eu delas, também não. não, eu chutando assim, eu acho isso, 16. Porque sabe por que eu vou falar pra você que não dá pra você ficar tentando julgar a idade? Porque é o seguinte, essas pessoas não se alimentam bem. Então, de repente, elas têm 18 anos e você pensa que elas têm 13. É, Entendeu? Porque isso daí é verdade. Às vezes, noia, às vezes o cara tem 30 anos, mas ele pode ter até a cara de velho, mas o tamanho dele parece um cara de 14 anos, tá ligado? Tipo, magrelo e pequeno, tá entendendo? Tipo, fudido. realmente, a prova disso é o rapazinho do. O pai dele até trabalhava em um bar aqui lá perto aqui. Ele tem acho que 32 anos, 31 anos e ele parece que ele é pequeno também, parece que ele não aparenta a idade que tem. Ah, mas é aquele negócio que eu já falei já no podcast. A fita é o seguinte, quando como você chega à idade adulta, você pode medir, ó. Às vezes até parece ser engraçado, mas você pode medir se você pegar até o desenho do Dragon Ball, cara. Pega o desenho do Goku e pega o desenho do Gohan, caralho. Pequeno. Não tem ombro, porra. Tá entendendo? O Gohan não tem ombro, a cabeça dele é maior. Tá entendendo? Você pode pegar por desenho. Desenho mesmo você consegue fazer aquela. Se você for aprender a desenhar, você sabe que é o corpo de uma criança, não tem tanto ombro, a cabeça dele é bem desproporcional aos ombros, tá entendendo? Não é Sim. só o tamanho mesmo.
Agora um homem mesmo, o ombro é sempre mais largo. Só que assim, o cara de repente tem 30 anos e ele não tem essas características, é porque ele não desenvolveu, cara. Ele não tem corpo de homem, tá entendendo? Não tem corpo de homem. Isso é asqueroso, cara. Isso é asqueroso. E eu falo que é asqueroso porque eu já fui desse jeito, tá? Apesar que eu sempre fui grandão. Eu tive essa questão de natureza, então eu sempre fui grandão. Genética, né? É genética, mas hoje é bem diferente, estou bem maior. Mas assim, tem pessoas que tem esse negócio, ela não se desenvolve, entendeu? Ela tem corpo de criança ainda. Você pode ver, se passa na rua, se você for ver um cara com 25 anos, nóia, você olha assim, você fala assim, cara, esse cara tem um corpo de uma criança de 13 anos, de 12, 11. Não, realmente, e se você pegar uns nóia assim, parece que a mãe nem pegou o bebê pra criar, parece que ela criou a placenta, né, cara? Pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente. Ai, cara, tem alguns relatos aqui pra gente comentar. Pode começar aqui já? Pode mandar bala aí, cara. Ó, vamos lá. Só colocar aqui. Salve China e salve Helios. E aí, da hora? Sem enrolação, vim relatar um pouco da minha base. Bom, minha mãe usou crack quando eu estava na barriga dela, a gestação toda. E segundo ela mesma, usou muito e acho que não sente uma gota de arrependimento, como se todas as mães fizessem. Talvez, vou só comentar aqui, talvez na cabeça dela, as mães mesmo que ela conheceu, estava fazendo isso mesmo. Mas é uma pessoa bestial. Ela basicamente me deu para outros familiares, porque eu não sei, eu nunca tive mãe presente. Ela faltava todos os meus aniversários, só aparecia se tivesse bebida e zona. Faltou natais, anos novos, Páscoa, tudo. Em várias datas via meus amigos terem pais ou mães presentes nas suas vidas, menos eu. E hoje não tenho muita ideia de quem seja meu pai. Só isso já me causou muita raiva e ódio e tristeza. Porém, nunca tocavam no assunto, graças a Deus. Na escola escondia que tinha uma mãe assim. Não morei com ela, mas morar perto sempre foi uma desgraça. Só briga, bebidas e drogas. Uma vez fui dormir na casa dela para ficar perto de irmãs e outras maiorias de irmãos meus. Só de mãe, nunca de pai. Tava numa casa bagunçada, uma zona do caralho. Usou droga com eu na mesma casa e na minha frente. Mas não, na minha casa, não na minha frente, e sim no banheiro ou cozinha. E ia até de madrugada, umas vezes que fui lá e rolou até briga. Pô, caramba, olha o ambiente desse rapaz aqui, cara. Totalmente bestial, cara. Briga e raramente mesmo, tipo, 2 vezes. 2 vezes por ano tinha muita confusão e drogas, cigarros e bebida. Bom, na escola notas sempre foram baixas. Isso aqui é um fator porque o que acontece? Tipo, nessa situação, nesse ambiente, a criança vira caótica, né? Porque ela não consegue absorver nada de bom. Não tem ordem ao redor dela. Como é que ela vai ficar de boa? Ela não consegue mesmo. Aí o que acontece? Isso aqui é fato, tá? Isso aqui é fato. A pessoa não consegue render nada, porque a pessoa fica baixa por culpa do ambiente familiar. Vamos ver. Eu não queria mais saber de nada na vida, tava tudo acabado, até porque me ferrei muito em casa. Também não tinha mãe ou pai para me ajudar. Cresci me sentindo largado no mundo e sem ninguém realmente por mim. Isso começou com 5 anos. Nunca senti como se tivesse um apoio de alguém que pudesse recorrer para alguma coisa nessa vida. Hoje, como já sou adulto, não tenho tanto problema com isso, de apoio, mas senti largado com 7 anos. Mas se sentir largado aos 7 anos é uma sensação horrível. As pessoas que cresci não foram amigáveis, se é que me entende. Já apanhei até de vizinho, tipo pra valer mesmo. Isso na infância, apanhava em casa também. E cadê mãe e cadê pai? E aí, faz o que? Vai pra onde com 8 anos? Enfim, não vou escrever muito, porque isso vai ficar extremamente longo. Porém, tinha muito mais coisas para relatar. Tá meio sem linha do tempo, mas é isso. Desculpe se tiver erros de português. Caramba. Meio... Como é que a gente fica até um pouco sem palavras, né, cara?
pra comentar uma sintonia dessa, mas você é louco, mano. Quer comentar alguma coisa? Ó, eu tenho um amigo meu que eu até vi ele semana passada e ele, tipo, tá numa situação muito deplorável, cara. Tá entendendo? Eu fui onde que ele trabalha e ele tá realmente numa situação muito... Infelizmente, tá entendendo? Ele pode até imaginar que ele tá de boa, tal, porque bebe e tal, toda aquela situação toda, mas ele tá muito zoado, mano. Mas muito zoado mesmo. E ele vem também de uma mãe que usava cocaína, não, crack, que nem o relato do ouvinte aí. Entendeu? E essas pessoas, elas não têm nenhum... Ó, o que acontece? Pra você ver como é que é. Ele falou que a mãe dele ia no banheiro. Cara, não tem como, cara, você ir dentro de banheiro pra você usar crack. Tá entendendo? Tipo, você não tá escondendo nada. Entendeu? Você destrói o ambiente familiar, o ambiente da casa com droga. Mesmo se for cocaína, que for a coisa mais discreta, você ainda tá destruindo. Algum espírito tá ali, tipo, pesando, tá entendendo? Fazendo aquele... O ar ficar pesado ali, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Então não tem como. Então imagine crack. Então o desrespeito com a criança aí era grande. Quando ele falou sobre ele ser abandonado e de repente sofrer com isso, ser agredido, tudo, isso aí até me lembrou que eu, quando era criança, eu apanhava muito, né? Apanhava muito, mas muito mesmo. Da sua mãe ou de outras pessoas também na rua? Não, de família, mãe não, cara. Eu era grande, então como minha mãe ia me bater, eu, tipo, nem sentia dor. Entendeu? Eu nem sentia dor. Então, surra dela não adiantava nada. Agora, na rua, eu apanhava muito, tá entendendo? Porque eu não tinha ninguém para me proteger. Não tinha mãe, não tinha irmãos mais velhos, e o meu pai era alcoólatra, tá entendendo? Então, tipo assim, não servia de nada, eu não tinha ninguém. Tanto que eu vou até contar isso daí logo mais em um podcast, falando sobre violência e tal, isso que aconteceu na minha vida, que eu vou dar mais detalhes. Mas a questão, assim, tipo, até mesmo do meu pai, porque, assim, eu também tive esse problema com, tipo assim, de vir de uma família que teve um problema. A minha mãe não teve, não fez uso de nada, mas o meu pai, ele era alcoólatra e ele morreu desse jeito, entendeu? Eu não vi ele o tempo que ele morreu lá e tal, mas acho que eu tinha 5 anos quando ele morreu, 5 ou 6 anos, mas só que minha mãe já morava separada. Só que depois eu entendi, conforme o tempo, porque assim, a minha mãe, eu entendi depois, mais velho, que ela fez alienação parental com todos os filhos dela, tá entendendo? A gente aprendeu desde criança a odiar meu pai, entendeu? Aprendeu a odiar, a ter ódio dele, porque ele abandonou a gente, porque ele batia nela, porque ele não queria trabalhar, tá entendendo? Só que depois, quando eu, mais velho, eu comecei a montar uns quebra-cabeça, eu entendi e tinha umas coisas muito claras, tem coisas muito, sabe, muito explícitas, muito expostas, assim, né, na minha família, que mostra que a culpada, na verdade, era ela, tá entendendo? Que ela não foi uma boa esposa para ele, tá entendendo? Com, lógico, traição, entendeu? Que foi destruindo a cabeça dele. Porque é muito provável que quando ela começou a se tornar infiel com ele, ela tinha acho que 3 filhas e filhas, cara. Porra, você imagina, tem o cara pai de 3 filhas, tem a esposa que ele resolveu casar e amar e ficar junto, e a esposa não tem como ficar em paz com ela porque ela é infiel, porque ela é adúltera. Então você imagina, e ele não quer abandonar aquelas filhas, porque filhas é mais difícil ainda se abandonar. Então eu até imagino a luta, o problema, o conflito dele, né? O conflito psicológico que ele sofreu. Então ele acabou, tipo assim, descarregando todo aquele problema dele, tipo assim, no vício do álcool, entendeu? E ele começou a ficar com a questão cada vez mais violento, ele começou aí também o cara fica, tipo assim, indisposto a ir trabalhar, porque ele, mano, você imagina, o cara vai trabalhar para sustentar uma mulher que ele não sabe se, quando ele tá indo trabalhar, onde que ela tá, o que ela tá fazendo,
tá entendendo? E, tipo assim, a minha mãe chegou já a soltar algumas histórias, tá entendendo? Meio que, sabe, meio que por cima, que depois eu comecei a encaixar as peças e entender que aquilo dali era adultério, mano, entendeu? Uhum. Então, assim, aí depois de um tempo eu comecei a entender a história do meu pai, entendeu? Por que que o vício dele, por que que ele não queria trabalhar, porque ele não conseguia viver uma vida em paz, por que que ele dormia debaixo da mesa, porque ele não dormia quando eu lembro do meu pai, eu lembro do meu pai dormindo na cama junto com minha mãe, quando eu tinha 5 anos. Ele dormia debaixo da mesa, entendeu? Caramba. No chão, entendeu? Então, tipo assim, provavelmente o sofrimento daquele cara foi enorme, cara, tá entendendo? Por mais que ele ficava violento, que ele batia nela tal, mas eu entendo também a situação. O que acontece? Aí você pensa, mas será que isso é imaginação sua? Não, cara. Você sabe que eu tenho um irmão que ele nem é da minha cor, cara. Tá entendendo? Realmente. Entendeu? Então, tipo assim, e isso daí era um vizinho, entendeu? E ela tava junto com meu pai. Tá entendendo? Então, tipo assim, Esse vizinho aí também não? Oi? Esse vizinho assim que aconteceu, você lembra assim dele também ou não? Lembro, lixo, cara. Lixo. Lixo, verme, cara. Lixo. Completamente lixo, tá entendendo? Tipo, pessoa totalmente desprezível. Tá entendendo? Tanto que abandonou o próprio filho também. Entendeu? Então, tipo, gente desprezível. Entendeu? E aí o que acontece? E eu tive que aprender que, tipo assim, depois de um tempo ela pegou e abandonou ele, pegou as roupas dele, jogou no lixo, enquanto ele estava na rua, né? E a gente saiu daquela casa onde nós morávamos, que era longe, e viemos pra cá, pra onde a gente vive aqui, né? Entendeu? E aqui ele não veio mais, porque ele tinha medo, porque tinha os irmãos dela, meus tios eram tudo matador e tal, então, tipo, ele não ia vir, entendeu? Então, assim, não foi com abandono, mas é por causa que ele entendia que não tinha jeito dele viver com a gente, entendeu? E ela fez essa alienação porque ela sempre criticou o cara, velho, tá entendendo? Só que ela não conseguia ver esses erros que ela fazia, né? Até hoje, com certeza. Hoje em dia é uma senhora, eu não vou nem, tipo, vou ficar cobrando, tá entendendo? Tipo, só que, tá entendendo? Só que uma coisa que eu fiz, cara, eu perdoei meu pai, eu não tenho mais nenhum problema com ele, cara. Com a memória dele, assim, sabe? Não tenho nada. Na verdade, eu me orgulho muito, tipo, de toda a herança genética que ele deixou pra mim. Por mais que eu não pareça muito com ele, tipo assim, a não ser a altura, mas eu sempre fui muito forte, sei lá, acho que tem muita coisa que ele deixou de bom pra mim. Mas agora, esse negócio daí, ele ficou alcoólatra, e depois de um tempo, quando eu adolescente, eu comecei a beber, e não achava estranho isso daí, tá entendendo? Não achava estranho ser um alcoólatra também. Então é muito provável que aquilo dali, tipo assim, se eu não vi, se eu fiquei sabendo, se eu via meu pai bebendo, porque meu pai me levava muito nos bares, entendeu? Como eu tinha 5 anos de idade. Às vezes ele pegava e falava assim, vamos andar. Aí a gente ficava andando ali na cidade de São Paulo, e ele me levava nos bares, que era o lugar dele, para ele não ficar dentro de casa passando aquele ódio, que você tá junto com uma mulher que você não sabe qual que é as caminhadas dela, tá entendendo? Ele preferia ficar nos bar, tá entendendo? É que o cara, às vezes, ele acaba tendo essas covardias mesmo, entendeu? Mas eu entendia, assim, eu entendia não, mas eu entendo hoje em dia, né? No tempo, eu era uma criança, então eu não entendia mesmo. E eu via ele bebendo, eu via o pessoal bebendo, então, tipo assim, é aquela coisa que meio que... Não. É meio que aquele ambiente ficou normalizado na minha cabeça. Quando eu cheguei à adolescência e comecei a beber, eu comecei a tornar o meu pai, de alguma forma. Não tinha filho, não tinha família, mas eu comecei a tornar meu pai. Muita gente falava que eu me parecia muito com ele, bebendo, porque eu bebia muito, cara, bebia muito, tá entendendo? A gente ainda vai fazer um podcast falando sobre bebida, e as pessoas vão se impressionar com o tanto que eu bebia, cara. Mas eu bebia muito, muito mesmo. E ele também brigava nos bar também ou não? Ele era extremamente violento, que nem eu, cara. Tipo assim, brigava, mas quebrava todo mundo também. Tipo, o maluco era muito bom de briga, tá entendendo? Ele era grandão, então ele era poucas pros caras, tá entendendo? Não dava, tipo, não sobrava nada.
Mas assim, ele tinha muito respeito assim nos lugares. Teve um cara que eu conheci que um cara bebe também, eu vejo nos bares às vezes. Ele falava assim que meu pai, o cara nunca tinha visto. Olha que coisa louca, cara. O cara falou assim pra mim, esse cara é um profissional da área da construção, né, alvenaria, essas coisas. Ele falou assim que o meu pai, ele nunca até hoje, ele nunca viu um maior azulejista, que é aquele pessoal que bota azulejo, que dali dá dinheiro, cara. O maior azulejista em São Paulo que nem ele viu meu pai. Tipo assim, meu pai era um baluarte nisso daí. Era um ícone aonde... Era um cara, ele era um cara foda. Só que com a pessoa errada. Vivendo com a pessoa errada e tendo a família destruída por traição. Entendeu? E ele morreu há quantos anos? Cara, eu não consigo. Acho que uns 40, acho que menos de 50 anos. Eu não lembro, eu não sei exato. E olha o detalhe. Se eu chegar na minha mãe e falar assim, mas assim, e o pai, como que era? Ele tinha esse problema de ser mulherengo, de não sei o quê. Ela chega e fala realmente, fala assim, não, o seu pai sempre foi fiel. Sempre foi fiel. Ele nunca teve problema. Eu nunca tive problema com ele. Ele sempre foi respeitoso. E eu nunca fiquei sabendo de nada. De nada dele. E ele realmente não fazia. Então, assim, o cara era totalmente baseado, cara. Tá entendendo? Totalmente baseado. Coisa que eu também fui, cara. Porque eu também nunca tive esse problema de ficar sendo esse tipo de víbora nojenta, de ficar traindo mulher. Eu não sei entendendo da onde que tem gente que tira essas ideias. Eu mesmo nunca fiz isso daí. Se já fizeram comigo, fazer o quê, né, mano? A pessoa é uma víbora, que se foda. Tipo assim, que queime no inferno depois. Mas eu nunca tive esse problema, tá ligado? E o cara era totalmente baseado, só que sofreu esses golpes da vida de estar com a pessoa errada, entendeu? Golpes baixíssimos, hein? Cara? Baixíssimos, entendeu? E ficou assim, aí morreu depois de um tempo, depois que a minha mãe fugiu dele, né? Aí fugiu, porque o cara era violento e tal, né? Fugiu com uma criança na barriga de um vizinho. Nossa Senhora. Entendeu? Aí o que acontece? Você pega e vê a situação, aí o cara chegou aonde que era a casa, acho que tem até uns relatos dos vizinhos que ele foi até os sacos de lixo que tava lá, tentou recuperar as roupas que ele tinha e ficou abandonado. Parece que depois ele conheceu uma família em Santa Amaro em que ele começou a se envolver, não sei se ele casou com alguém, acho que não sei qual que foi. Isso aí é muito mal explicado porque eu não sei. Porque eu não conheço nenhum parente do meu pai. Não conheço nem tio, nem tia, nem primo, ninguém. Eu nunca vi ninguém que fosse da família dele. A única coisa que eu sei é que ele é descendente de família de cangaceiro. Entendeu? Uhum. E o que acontece é o seguinte, ele pegou e do nada, antes dos 50 anos, ele morreu do coração. Provavelmente por causa do uso muito de álcool, né? Que afeta, né? E acabou ele morrendo. E eu, nesse tempo, já morava aqui, tinha 5 anos. E eu, cara, olha que coisa, situação. É muito difícil, cara. Eu vou falar pra você, esse bagulho de alienação parental fica uma coisa muito nojenta. Porque quando ele morreu, eu comemorei e dei risada. Porque eu era tão alienado que meu pai era ruim, que meu pai era mau, meu pai era não sei o quê, que eu comemorei e dei risada. Nossa, e criança, hein? Não tanto eu quanto outras pessoas dentro da minha casa. Tá entendendo? Demos risada e comemoramos. E ainda, tipo, ficamos interessados em saber o que ia ganhar de aposentadoria dele. Coisa que eu tô totalmente nojenta, cara. Totalmente nojenta. Eu vou falar pra você, eu não tenho esse negócio assim, tipo, eu tenho raiva das pessoas, eu tenho raiva de não sei quem. Por que essas pessoas que se fodam? Então, tipo assim, esses negócios eu nem ligo. Eu nem ligo, porque eu não tenho nem mais o que fazer. Acabou, né? A história se passa e, de repente, eu tô até contando aqui para as pessoas entenderem como funciona, às vezes, as histórias das pessoas. Mas acabou, não tem mais o que fazer sobre isso daí. Entendeu? Mas foi uma situação bem triste. E depois de um tempo, eu comecei a perceber, quando eu comecei a me recuperar, comecei a lutar contra o vício do álcool, eu comecei a entender que aquilo dali é como se tivesse sido passado para mim.
aquele dali, sabe? Aquela maldição dele que ele estava adquirindo por causa de mulher, de beber, né? De ficar bêbado, de ficar alucinado, de ficar anestesiado. Aquilo parece como se tivesse passado para mim. E foi depois de um tempo eu falei assim, não, cara, eu não vou levar isso daí pra frente, entendeu? Eu não vou levar isso daí pra frente não, cara. E foi que eu quebrei isso daí, entendeu? Mas isso daí, eu acredito que todo aquele negócio que eu tinha de bebida e tal, foi por causa que eu meio que desde criança eu vi ele bebendo nos bar, sabe? No tempo, era muito aqueles bagulho tipo cavalinho, eu lembro até hoje. Ah, sei. Tinha uma pinga. Se você for nos bar mais antigos, você vê aquelas garrafas assim nos bagulhos. Os caras nem abrem aquelas garrafas. Eles não abrem aquelas garrafas, não. Aquelas garrafas antigas, aquelas verdes ainda. Os caras só tomavam isso. Aí sempre os caras metiam aquilo ali no copo ali, eu ficava olhando aqueles caras bebendo aquela água assim no copo, enchendo a cara o dia inteiro. E eu ficava o dia inteiro nos bar com ele. Aí só chegava às vezes à noite. Aí você pegava um salgadinho lá no bar ou não? Às vezes ficava comendo salgadinho e tal. Mas eu não lembro muito assim tal, não. Mas tinha. Eu lembro muito nitidamente dessas garrafas de cavalinho e desses copos cheios de pinga assim, e os caras bebendo. Meu pai bebendo isso daí, jogando dominó, jogando baralho, sei lá que porra que era. Tá entendendo? Então, tipo assim, Zé meio que normalizou na minha cabeça. E quando eu bebia, quando era mais novo, tipo, eu achava que era uma coisa normal. Quando eu bebia, cara, eu nunca imaginava, eu não passava na minha cabeça um minuto que, tipo, beber é uma coisa de macaco nojento, totalmente retardado. Que é o que é realmente, cara. Tipo assim, você consumir algum tipo de bebida alcoólica de alguma forma muito inteligente, né? Tipo, olha, eu vou tomar uma taça de vinho aqui, o cara toma uma taça de champanhe, que é meio bicha, mas beleza. Sei lá, uma cerveja, sei lá, cara que bebe cerveja lá na Alemanha, lá, porque ele tem uma tradição milenar lá, sei lá. Não, e outra coisa também. Isso aí, beleza. Agora, tipo assim, bebedeira, eu achava que bebedeira, que você ficar chapado, chapar o coco de bebida era uma coisa normal. Isso não é, cara. Isso é... E outra coisa, uma cerveja, duas cervejas é uma coisa. Agora a pessoa pegar aquele engradado e conseguir beber sozinho, cara, é ignorante, isso é ridículo, cara. É ignorante e outra coisa. Depois fica. Gente bêbada, gente que consome muita bebida, ela é lixo pela seguinte forma: a seguinte coisa. Bebe pra caralho, gasta todo o dinheiro que ela tem pra depois ficar choramingando que o resto das coisas, as outras coisas são caras. Tá entendendo? É o que mais acontece com gente macaca e pobre, né? Que é o que a gente é. Tipo assim, esse negócio tá muito caro, cara. Tá muito caro. Esses dias um cara tava aqui no meu portão conversando comigo bêbado, tá entendendo? E eu até peguei o celular dele e escrevi ele mas no Nova Vertente que caiu, né? No Nova Vertente e no Rusga, tá ligado? O cara bêbado pedindo pra eu mexer no celular dele, logo me escrevi lá. Aí o que acontece? Ele falando pra mim com o maior orgulho, só hoje aí eu gastei com minha família aí R$600 de bebida aí. Aí eu falei, caralho, mas... E achando bonito ainda, o pior é isso. Filha da puta, meu, cara nem rico o cara não tem dinheiro nenhum, o cara gasta 600 reais. O cara com o celularzinho do Alcatel lá. Mano, é muita filha da putagem, cara. Mas é isso, cara. É isso daí. Se o cara não despertar, fica passando vergonha aí, passando mal, pra depois choramingar nos ouvidos dos outros. Realmente, cara. Deixa eu continuar aqui num outro relato aqui. Meus pais se casaram nos anos 80, mas eu nasci apenas no final dos anos 90. Minha mãe teve muita dificuldade para engravidar. Ela perdeu 4 filhos antes de mim. Meu pai é de uma família tradicional aqui da minha região. Meu bisavô e meu avô foram grandes fazendeiros, então sempre tivemos boas condições. Meu pai largou os estudos jovem e começou a trabalhar na fazenda da família. Eu nunca tive uma conversa com meu pai. Ele sempre parecia ser um homem irritado e distante. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos e eu não tenho nenhuma recordação do período que moramos juntos. A única é de uma briga violenta que aconteceu antes de me levarem para a escola. Nesse dia eu passei muito mal e minha mãe precisou ir me buscar. Depois disso, fiquei anos sem ver meu pai e desenvolvi uma gagueira que me acompanhou durante anos da minha vida. Olha do jeito que ele fala, né, cara? É tipo choque, né? O choque de ver pais se separar. Isso acontece vários baratos disso aí.
Sabe um negócio que eu tinha, China? Hum. Quando eu cheguei aqui onde eu moro, eu não falava com ninguém. Eu ia na casa das pessoas, dos amigos, ou dos moleques, assim, e ficava quieto. Pra mim era estranho a vida, tá entendendo? Tipo assim, eu não tinha motivos pra falar. Tá Caramba. entendendo? Muito parecido com isso daí que aconteceu com ele. Falando nisso, eu acho que eu tive isso daí também, cara. Principalmente de vez em quando eu dava umas tipo assim, extrapoladas assim, que eu conseguia falar um pouco, mas aí depois isso veio com a bebida. Mas eu lembro que realmente, separação e tudo, eu tive esses bagulho. E eu tive também um bagulho que era crise de riso, cara. Fiquei demente das coisas, de umas coisas normais, assim. Eu fiquei meio burlado, tá ligado? Fiquei estranho, cara. Porque às vezes é criança, sequela, a gente não percebe, mano, mas aquilo sofreu um impacto no inconsciente, né? Talvez explicar a gente não sabe, mas se observar bem, a gente consegue detectar vestígios da onde o estilhaço pegou, né? Mentalmente falando mesmo. Exatamente. E quando eu falava, cara, era tipo uma coisa extraordinária. Todo mundo se impressionava. Pensava assim, nossa, ele não é mudo. Você acredita nisso? Logo quando eu cheguei aqui, eu falava lá onde eu morava, né? Como tinha meu pai lá próximo da gente. Eu falava ainda. Mas quando eu cheguei aqui, eu não queria falar. Com 5 ou 6 anos de idade ali. Eu não queria falar, não. Eu olhava, eu só sabia só observar. Mas eu entendi depois que isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim, tipo assim, assim, não exatamente, né, de ter os pais separados, mas o fato de eu não gostar de falar muito me deu essa capacidade grande, né, de desenvolver da observação e de ouvir. Então, muitas das coisas que eu sei da vida é por causa que eu fico observando e ouvindo e falando de menos. Porque quem fala demais também passa mal, né? Mal, continuando aqui. Só bem posteriormente, soube que meu pai era violento com minha mãe e os filhos que ela havia perdido antes de mim foram por causa dessas agressões. Nossa. Ele nunca pagou pensão, nunca ajudou em absolutamente nada. Minha mãe também nunca cobrou e nem colocou na justiça. Cresci com a família de minha mãe sem nunca precisar dele. Olha, cara, esses bagulho de cara que faz filho e some, ou que ele às vezes não quer pagar a pensão, porque é foda às vezes pagar a pensão pra mulher ficar se periquitando pra dar pra outro maluco, né? E ver seu dinheiro gasto em outras coisas, né? Mas, mano, os caras que faz uma palhaçada dessa de ir embora, de fazer palhaçada, não vou nem falar aqui porque eles merecem, tá? Senão aí berrar aqui. Mas continuando aqui. Dos 7 até os 14 anos eu vi esporadicamente. Ele morava na roça com a mãe dele, com a avó desse cara, né, que tá relatando. E nas vezes que fui lá, ela me tratou muito bem, mas logo morreu e ele ficou só. Meu pai era extremamente desconfiado com as pessoas que trabalhavam na fazenda e acabou por querer fazer tudo sozinho, mas não dava conta e vivia endividado. Ele sempre era agressivo nas vezes que fiquei com ele, mas depois minha avó me agradava. Eu vivia com medo e implorava para a minha mãe não me deixaria. Mas eu, no fundo, alimentava a esperança de que naquela vez ele seria tranquilo se eu fosse comportado. Pra você ver, isso daqui é a criança, tipo, buscando, e é natural, um espelho, né, cara? Ele criança mesmo, na mente dele ele se convencia que ia ser uma experiência boa com o pai dele, né? É que criança tem esperança de verdade. Os adultos a gente tem, mas a criança tem uma esperança ingênua, né? Tipo, é uma coisa que ele acredita realmente, ele nem pensa no plano B, em outra possibilidade, ele acredita que vai acontecer mesmo. Realmente. Uma vez eu estava cansado e pedi para ir para casa. Ele estava muito bêbado e me deu um soco tão forte na boca que quebrou meus dentes. Meus tios bateram nele, deu polícia, ele foi detido e foi uma verdadeira confusão. E não viu mais. Soube que ele teve outro filho e se afundou em dívidas, bebia compulsivamente todos os dias e ficou doente. Destruiu grande parte do patrimônio que meu bisavô e meu avô haviam construído. Olha só a cagada que ele fez, né, mano? Assim, os ancestrais, digamos assim, lutou, conquistou e deixou, e o cara desmoronou tudo, né? Já quando
Eu estava na faculdade, já quando ele estava na faculdade trabalhando. Ele me ligava, mas eu nunca atendi. Segui minha vida. Nunca precisei dele para nada. Ele morreu em 2016, sozinho em um quarto imundo. Não sei do meu meio-irmão e cortei contato com toda essa parte da família. A história dele me faz pensar que tem pessoas que realmente nascem ruins. Talvez em outro momento da vida ele possa ter sido um homem bom, mas eu só conheci como um homem violento e bêbado. Tá, porra. Infelizmente, cara. Infelizmente. Infelizmente acontece isso daí. Cara, isso daqui é terrível. E ele teve uma análise aí empírica dele, né, mano, sobre o que aconteceu, mas vai saber, né, se em algum momento da vida dele ele. É que ele também não sei se ele não teve escolha, mas pelo menos ele não teve a chance de reverter isso daí e morreu em 2016, né, cara? Daí Exatamente. Exatamente. Deixa eu ler um outro aqui. Ele começa assim, ó, até não entendi direito aqui. Manchester, minha mãe conta de um tio avô meu, diz que era uma pessoa muito simpática com ela, mas que pelo visto era alcoólatra. Em algum momento ele desapareceu. Até hoje não se sabe o paradeiro dele. E a esposa dele, minha tia, acho que tem medo de descobrir em que lugar ele está. Parece que ele chegava bêbado em casa e ela não gostava disso. O que eu sei sobre ele é isso. Não é muito, mas espero que agregue no podcast. Nada mais para acrescentar ao meu relato. Agradeço pelo trabalho que estão fazendo com o, vou falar aqui, né, o Totalmente Bestial, mas ele falou o nome antigo, e tem me ajudado bastante. Um forte abraço sem ser gay. Cara, é lamentável as histórias de algumas pessoas por causa que, tipo assim, às vezes você fica imaginando que de repente essa pessoa tinha uma chance de ter mudado, né, pra ser uma pessoa melhor pros filhos, essas coisas, mas, porra, você tá louco. É terrível, cara. Tem um aqui que é bem curto, aliás. Deixa eu só confirmar aqui se ele é curtinho assim mesmo. Igual eu tô pensando que é. É bem curto mesmo. Ele colocou o nome aqui, mas acho que eu vou deixar no anônimo mesmo. Meu pai é alcoólatra. Ele bebe para esquecer, fica enchendo o saco acho que da minha mãe, né? Falando que ele é o que sustenta. Eu já briguei feio, mas agora ele está calmo por enquanto. Na falsa ilusão de tipo assim, olha, eu trampo aqui, mas eu posso fazer o que eu quiser, né? E não é bem assim que funciona. Né? Isso daí é como, tipo assim, a pessoa quer meter o materialismo no meio de um relacionamento. Tipo assim, o que tá valendo é o que eu tô trincando aqui de material. Não é o que eu tô passando, não é o caráter que eu demonstro, não é o respeito, a educação que eu passo pra ninguém aqui. Tipo, é o que eu tô trincando. É a mesma coisa, cara. De repente, alguém vai permitir que, por exemplo, o cara chega um doido na sua casa, paga suas contas e enche sua geladeira de coisa e pode entrar na sua casa e sentar e falar o que quiser? Não, Dá certo. Não dá certo. Ó, isso já aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu comigo umas 2 vezes, ô China? Eu tá no rolê, aí chegar um cara e falar assim, ó. Aí, galera, bebe aí, ó. Aí chegar com gorota, beber cerveja, os caralho, aí todo mundo beber. E de repente o cara começar a falar merda pra todo mundo. Começar, sabe, falar coisas totalmente sem sentido ali, tipo, provocando os outros. Só porque tá trincando, né? Aí já teve vez que eu cheguei assim, mano, na moral, cara. Você chegou aqui, a gente não te conhece, mas você chegou aqui com a bebida, a gente tá bebendo e tal. A gente tá, né, te recebendo tranquilo. Você nem percebeu alguma coisa, mas aqui é praticamente gangue. Não sei nem porque você não tá ganhando isso, mas, pô, você deveria respeitar o pessoal. O cara chegar na minha cara e falar assim, eu paguei as bebidas, então eu falo o que eu quiser. Cara, como ele falou isso, é a primeira coisa que foi uma voadora que eu dei na boca dele, cara. Aí a bombeta dele saiu voando, aí tinha uma mina que tava comigo, ela já pegou a bombeta assim no pulo.
E esse cara, aí, e ele não caiu, não, cara. Como ele não caiu, eu fiquei com mais raiva, cara. Aí quando eu dei mais 3 na boca dele, ele caiu. Aí ele foi embora depois. Aí eu falei assim, agora a bebida dele vai ficar pra nós. Aí vai tomar no cu, cara folgado da porra. Cara, tem cara que faz isso, cara. Tipo assim, se eu estou bancando não sei o que, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Não, não funciona assim, cara. Ó, o cara pra ser pai, eu acho que é muito mais do que ficar bancando. Cara, eu tenho sobrinhos, mano. Eu tenho sobrinhos que é o seguinte, eles não têm educação nenhuma. Eles não parecem estar muito bem, tá entendendo? Eles podem até, mas assim, tipo, são bem alimentados. Tem teto pra morar? Tem. Tem toda uma estrutura mas isso é básico, cara. Pô, você dá comida pros seus filhos, isso não é mais que sua obrigação, caralho. Tem que ser aplaudido por isso. É, cara, isso não é mais que obrigação. Isso não te faz ter direito de ficar falando merda lá. Mas não sei o quê. Mas não é, cara. Tá entendendo? Você tá pagando. Você não fez filho, então você tem que pagar a comida mesmo. Você tem que pagar lá as contas, tem que ter teto lá pra dar pra eles. Entendeu? É básico, Só que é muito mais. Você tem que dar educação para eles. Você tem que passar exemplos de um bom caráter, de ética, sabe? De um monte de coisa, cara. Um monte de coisa que tem que passar para seus filhos. Se você só pagar porco, cara, que você tá criando, só dar comida, é foda, né, cara? E depois cresce, fica xarope da cabeça, você vai ficar reclamando, falando que eu não tive sorte, meu filho teve... O governo tá me roubando. O governo não faz as coisas direito, né? Tipo assim, o cara não faz nada de certo e o governo tem que segurar o rojão dele, né? Nossa. Tiração. Tem um canal aqui e um antigo ouvinte nosso, cara. E até peço aí pra se inscrever no canal dele, dar visualização. E o Alertando Homens, cara. Até um abraço aí pro pessoal do Alertando Homens. Ele diz assim, o meu colega que tirava nas... Ô, Eli, você tá percebendo que tem... que no meio da gravação tem um porra de um carro que tá apitando aí? Ou é carro ou é viatura, cara. Sei lá que porra que é isso aí, cara. Mas vai ter que rolar sim. Vai saber. Esses tá dias... mais aí pra cima ou tá mais aqui pra baixo, será? Eu não sei, acho que deve estar pra rua de cima. Você falou pra mim lá que esses dias tinha umas viaturas rondando minha casa aqui. Ainda você colocou no grupo falando que a viatura tava na frente da minha casa, né, cara? Tá pegando que tá quebrando os móveis aí. Ele fala assim, o meu colega, cara, meu colega que cheirava na época da escola falava a mesma coisa a ele. Ele dizia que ele deitava, ia dormir e quando acordava era aquela ressaca, cansaço, abstinência tudo ao mesmo tempo. Ele dizia que o usuário de coca não pode tomar água, porque podia morrer, entre aspas, aquele põe se podia morrer. Eu não sei como ele tá hoje, mas ele falava que a mãe dele cheirava com ele e o pai dele era maconha. Nossa, cara. Eu achava aquilo um absurdo, mas olhando depois da Red Pill e vários outros relatos, vejo que isso é muito comum, infelizmente. Falando nisso, cara, hoje, depois que a gente chegou da caminhada, passou uns 40 minutos, uns meia hora, veio um amigo meu aqui. Assim, a gente, lógico, não chamei ele pra entrar, mas a gente ficou ali numas pedras que tem aqui do lado, né? Já passei. Aí a gente conversou um pouco, ele até foi feliz que ele conseguiu um tempo de soldagem, que ele sempre foi um cara muito trabalhador. Que aconteceu esse mesmo relato aí que ele falou. A gente cheirava, ele, a mãe, a tia dele, e naquele ambiente tinha criança, que ele tem umas irmãs lá, que era criança na época, eu lembro delas fazendo atividade escola de segunda, primeira série. E realmente isso, infelizmente, é comum, cara. Isso, infelizmente, é comum, cara. Eu conheci um cara que era desse jeito aí, cara. Eu conheço um outro também, cara. Ele cheira com a mãe dele. Acho que agora ele não cheira mais, porque ele parece que deu uma cegada, não sei qual que é a fita. Mas ele morava com a avó dele. Quando a mãe dele vinha, ele foi criado pela avó, né? Pelos avós, né? Aí, quando a mãe dele vinha visitar ele, a mãe dele cheirava com ele. Ele tinha que ir lá na biqueira fazer o corre lá, pra cheirar junto. Nossa, ali na surdina, como diz o grandioso Ardite, que cheirar na surdina pra avó dele lá não perceber que mãe e filho tava cheirando dentro da casa. Olha a situação. Meu Deus do céu, cara. Isso olha a degeneração, cara. Eu tenho um outro amigo meu que
Foi até preso, mas já tá solto já. Ele saiu acho que em 2015. Mas ele não ficou muito tempo não. E a mãe dele, eu não sei o que aconteceu, mas não tem. Não sei se morreu. Acho que ela morreu no parto de uma irmã dele, uma segunda irmã dele. Aí não existe, né, a mãe dele. Então, e o pai dele, inclusive o pai desse cara, ele é casado com a mãe de outro amigo meu, cara, que se conheceram depois de velho e meteram louco. Esse cara é um maluco, que ele cheira com o filho dele, cara. E até vejo ele na rua muito louco. Ele tem até um apelido bem característico de loucura mesmo. E tá ligado? Ele cheira pai e filho, mano. O pai fala como se fosse um orgulho. Se falar, caramba, meu filho já foi preso, meu filho desafia a polícia, sabe? É muito zoado, cara. É muito... Não, mas é esse negócio aí mesmo. Pais degenerados que usam droga, bebem esses bagulho, eles passam a ter orgulho dos filhos que fazem a mesma coisa. Sim. Tá entendendo? Eles fazem a mesma coisa. Porque é assim que eles acham normal. E eles meio que é pra anestesiar, é tipo um cope também, né? Que é tipo pra anestesiar, tipo pra eles lidar com esse estresse deles terem destruído a vida de uma pessoa. Que é ter passado, ter passado tanto aquele vício de forma, pela genética ali, de forma, sabe, pelo DNA pros filhos, quanto também daqueles exemplos depois que eles nasceram, então vem dos pais ali, né, quando crianças. Então eles acabam até querendo criar fazendo esse corpo de achar, não, meu filho é louqueira também, meu filho é loucura também. Meu filho é um louqueira também. Eu curto junto com meu filho, curto junto. E o filho começa a ter essas loucuras também, de falar assim, não, eu bebo com meu pai, velho, bebo com meu pai, a gente é louco mesmo, a gente curte os rolês. Pô, vai tomar no cu. Eu tenho um primo, eu vi ele esses dias aí, pô, tem um primo que ele, pô, bateu o carro lá, o pai dele morreu, o pai dele morreu, caralho. Nossa. Entendeu? O pai dele morreu, entendeu? Essas loucuras aí. Acontece muito, cara. Ó, tinha um cara daqui da onde a gente mora, que eu não sei se você não conheceu, não. Esse cara só vivia em bar, cara. Ele tinha uma caminhonete, sabe aquelas caminhonetes topzera lá? Aquelas de fazendeiro rico? Ele tinha uma daquela. Ele só vivia em bar. E ele é o seguinte, depois de um tempo, eu não sei que doença mental aquele cara adquiriu em bar, que é muito provável que ele deve ter ficado fudido da cabeça dentro de bar, que só pode ter sido um vírus, cara, que entrou dentro da cabeça dele. Que ele começou a pegar o casal de idosos, que é tipo assim, era um casal de idosos que era um dos casais de idosos mais velhinhos que tinham aqui na quebrada, cara. Mas 1000 anos, cara, 1000 anos, todo mundo conhecia aqueles velhinhos. Aí do nada eu comecei a ver esses velhinhos dentro de bar, rolando forró e esses velhinhos dentro de bar, tomando uma coquinha, porque eu não sei que velho gosta tanto de coquinha, né? Aquelas coquinhas pequenas. Eles adoram aquelas porra, mano. Tudo morrendo de diabetes, os caras, eles tomam pitulinha, é que nem minha avó falou ontem pra mim que velho só presta pra morrer, mano. E minha avó tem 77. Assim tem, aí vai... Totalmente based. Não, aí é o seguinte. Aí deixa eu falar. Essa foi. Sua avó é lúcida. Aí o que acontece? Aí eu comecei a ver aqueles casal de velhinho, né? Mas eu falei, tá bom, os velhinhos tá se divertindo. Cara, numa dessas cachaçaiadas desse filho da puta, cara, ele bateu essa caminhonete, bêbado. Ele não aconteceu desgraça nenhuma. Os dois velhinhos que estavam já caídos nos pedaços, bem velhinho, bem só um pozinho, pegaram e morreram na hora. Não aguentaram o choque de bater, entendeu? Morreram, cara. Pô, mano, o cara é filho da puta, cara. Desgraçado, cara. Maluco muito lixo do caralho. Maldito, mano. Aí depois você pega, às vezes, com uns tempos desses, acho que não mora mais aqui não, cara. Aí você via, depois de meses, você via ele na rua. Normal, intacto. Mas matou o casal de velhinho lá, os pais dele. O cara é filho da puta. Ó, bêbado, mano. Bêbado na moral. Como eles morrem. Esses negócios de ficar com dó de gente bêbada. Eu não tenho esse negócio não, cara. Ó, quando eu me ferrei várias vezes bêbado, tá entendendo? Merecido, cara. Merecido. Ó, bêbado é lixo, cara. Cara bêbado é um bosta, cara. É um bosta que ele só faz coisa irresponsável. Acaba prejudicando, matando gente próxima dele. E... sabe, cada uma. Acho que deve ter acabado a ocorrência lá. Agora parou. Agora parou, né? Aí o que acontece?
Cara, mas matar os dois velhinhos na picape, É na batida, mano. Pô, vai tomar no cu, lixo do caralho, mano. Eu nunca mais vi aquele merda do cara. Ah, não. O certo era ele bater a picape e ele morrer. Tá entendendo? Sim. Ele morrer. Não os casal de velho milianos, que dali era tipo patrimônio da vila aqui, cara. Miliducas. O tempo que eu era criança, lá ia buscar água lá na bica, lá na floresta lá. Eu já vi aqueles velhinhos lá, eles já eram velhos já, cara. Pô, puta patrimônio da vila. Aquele doente mental, forrozeiro, filha da puta, matou os velhinhos, cara. Vai tomar no cu. Nossa. Ah, mano, agora eu fiquei na rage, agora eu fiquei estressado, cara. Puta que pariu, velho. Não, se você vê ele no bairro, me fala que a gente toma as providências. Murchar os pneus da caminhonete dele, vai tomar no cu. Vamos pô, outro relato aqui. Cresci com um pai alcoólatra. Me lembro muito bem que quando dava 19 horas, 7 horas da noite, ele não chegava em casa. Minha mãe, irmãos, mãe e eu já ficávamos em alerta, porque era quase certeza que ele iria chegar bêbado. A gente tinha que ver qual era o estado que ele chegava. Se tivesse bebido muito, ele quebrava os móveis, sujava toda a... Filhas da puta, mano. Por que eles chapa e quebra móvel, mano? Mano, assim... Porque eles, às vezes ele não tem coragem de estar batendo na pessoa, ele faz isso. Sabe o que é isso aí? Que é uns caras que no bar ele paga pra todo mundo, ele é legal com todo mundo, aí é uma seda lá fora e em casa, em vez de ele ser um dos mais top, né, que manda no bagulho, que é de boa, que chega normal, ele é os caras que ele não tem voz ativa na família e tem a máscara que tá bêbado, pode quebrar tudo, quebrar móvel. Nossa, bêbado quebra móvel. Sujava a casa toda, às vezes até com sangue. Nossa, ele batia nos meus irmãos e mãe, ele já chegou a puxar a faca e ameaçar todos de morte. Aí em parênteses aqui ele coloca: imagina a criança ouvir que iam morrer e queriam matar sua mãe. Mano, isso aqui dá ó, cara. Olha só, imagina a criança ouvir que iam morrer e queriam matar sua mãe. Principalmente de mãe aqui, porque até certa idade, principalmente a mãe, a gente não vê como ser humano, não. A gente vê como um das maiores baluartes do mundo. Pelo menos aconteceu isso comigo. Mas o espelho do tempo revelou quem era quem. Vamos ver aqui. Tínhamos muito medo de morrer. Na maioria das vezes a gente fugia de casa. Já subimos na laje do vizinho e pulamos para outro terreno. Já tivemos que entrar na casa de outro vizinho pela janela. Imagine a vergonha e a surpresa da vizinha que ao ver pela janela uma outra família desesperada para entrar pela janela. Porra, você tá para fugir do meu pai. Mano, olha que ser humano, hein? Tínhamos que dormir na casa de estranhos, amigos de irmãos mais velhos. E isso era muito ruim, também porque todo lugar que íamos passar a noite as pessoas faziam cara feia pra gente, principalmente na casa dos familiares da mulher do meu irmão. A maioria das pessoas davam dezenas de dicas para a gente sair dessa situação, mas nada funcionava. A polícia e a ambulância era chamada com frequência. Em alguns casos, os policiais tratavam a gente com muito preconceito porque morávamos na favela. Perguntavam onde era aquela bocada. Teve casos de polícia ter que arrombar nossa porta porque meu pai ameaçava explodir o gás. Nossa, ele já foi internado, mas depois de meses voltava a beber. Tentamos de tudo: internação, Maria da Penha, polícia e etc. Ele já arrastou meu irmão pela rua quando ele era criança, sendo que não fazíamos nada de errado. Tínhamos muito medo de errar perto dele. Esse negócio de... tínhamos muito medo de errar perto dele. Esse bagulho aqui é a pessoa que já nasce com medo de errar assim, na presença de alguém, que já tá bem tendenciosa a cometer erros, mano. Porque não vai ter a calma e a confiança pra fazer o que tem que ser feito. O ponto final foi em 2017. Ele bebeu e todos fugimos de casa. Então ele foi encher o saco do meu outro irmão. E após discutir com meu irmão, ele chutou a barriga dele. Um instante depois, meu irmão chutou o peito dele. Ambos se dividiram, então meu irmão deu uma ameaçada, um blefe. Disse que ia chamar os caras. Meu pai, desesperado, correu na direção do meu irmão. Eu coloquei o pé no meio e ele quase caiu. Ele deu sorte que se apoiou na parede. Se ele tivesse caído, eu teria batido tanto nele que não sei acho que o que aconteceria. Eu sempre esperava pela chance de pegar ele na porrada. Já pensei em fazer muitas besteiras com ele. Era um clima desesperador. O medo de morrer era constante. Depois de conversar com meu irmão, meu pai foi embora. Eu sou o irmão mais novo. Na época tínhamos 24 anos. Disse para minha mãe que ele não pisava mais em casa.
E se ela mesmo assim quisesse ele de volta, eu queria era sair de casa. Juntei as roupas dele e deixei em uma sacola. Um certo dia ele pegou essa sacola e foi para a casa da mãe dele, dizendo que não iria voltar mais. Apesar de morar muito perto da gente, ele não tem mais coragem de encher o saco. Conversamos na boa, mas com limites. Enfim, eu nasci correndo de bêbado, com medo de morrer. Posso dizer que hoje estamos livres dele. A consequência disso é que eu não consumo álcool. Isso que eu ia falar isso agora. A consequência disso é que eu não consumo álcool, cigarro e nenhum tipo de droga. Eu cresci vendo isso, destruí minha família, peguei nojo disso. Desculpa os erros de português, um abraço, assinado, aí põe o nome dele aqui, e São Paulo. Tem um amigo, essa história me lembrou muito, mas muito mesmo, uma história de um cara lá do serviço que ele tem 40 e poucos anos. É um amigo, um cara legal pra caramba de conversar com ele. E ele se relatou um pouco parecido com a história dele. O pai dele batia em todo mundo. Ele teve uma época que ele teve que sair na porrada com o pai dele várias vezes por causa disso daí. E hoje ele tem um menino e ele detesta álcool, não gosta de cigarro, não gosta de nada. Em vez dele ver, que é das duas uma consequência, né? Ou a pessoa vai ver e vai meio que se espelhar, ou vai te criar nojo, né? Exatamente. Caramba. Tem pessoas que ela fica com pavor de tudo aquilo. Outras têm a ideia de achar normal. Achar aquilo dali, não achar. Que nem, por exemplo, filho de mãe solteira. Ele viu que o pai dele abandonou ele. Quando ele cresce, ele não causa estranheza pra ele, de repente, abandonar uma menina lá que ele engravidou também. Pra ele não causa estranheza, aconteceu com ele, pô. Tá entendendo? É isso mesmo. Isso daí é um mau exemplo, caso, por exemplo, o pai do meu irmão abandonou ele, não quis nada com ele. Primeiro que já era fruto de adultério, né? Mas ele sabe disso? Ele sabe. Aí o que acontece? Sabe, cara, não é nada escondido, isso daí todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo sabe, porque minha família é branca, entendeu? E o cara é negro, entendeu? É verdade. Todo mundo sabe, ele já chegou até vir aqui, já visitar ele. Mas, tipo, abandonou, tipo, nunca deu nada pro cara. Mas aí o que acontece? Esse meu irmão, ele acabou engravidando já 2 minas. Eu pensei que era até 3, teve um tempo que o pessoal tava pensando que era 3. Mas ele engravidou 2 minas e ele abandonou, ele não quer saber de nada não, cara. Tanto que, também que tem um absurdo, que eu já falei já, que a minha mãe paga as pensões pra ele. Mas pra ele, olha o que acontece. Pra ele é o seguinte, ele não causa estranheza pra ele abandonar os filhos, porque ele foi abandonado, caralho. Tá entendendo? Já pra mim, eu já acharia um absurdo. Tá entendendo? Você vê como diferencia as pessoas. Olha, cara, eu falo pra você, se eu tivesse filho com uma mulher e tivesse negócio de separação, cara, olha, cara, essa é a pior coisa que acontecer, porque eu ia sair merda, cara. Esse negócio de filho se separar, abandonar, e ser criado por qualquer estrume de gente por aí. Não. Trupícios, né? Não, você tá louco, né? Então, tipo, ainda bem que eu tô na minha situação aqui mesmo, sem filho mesmo, do que isso acontecer comigo. Mas assim, também o negócio de abandono também, isso eu não consigo passar na minha cabeça. Eu não consigo, isso, por mais que aconteceu comigo, né? Não sei quando aconteceu exatamente, porque foi minha mãe que trouxe a gente pra cá, não foi meu pai que abandonou, na verdade ele não quis abandonar, porque mesmo ele vivendo aquela vida totalmente ao contrário, né? Totalmente errônea lá, que ele bebia, não queria trabalhar e tal, ele não abandonava, ele queria morar na mesma casa com a gente, entendeu? Mesmo dormindo debaixo da mesa, mas ele estava ali junto com a gente. Então não abandonou. Mas assim, então também tem esse negócio, mas ele fez o papel incompleto, digamos assim. O papel incompleto. E eu tenho na minha cabeça, na minha mente, assim, que eu não abandonaria filho não, cara. Nem passasse a pior situação de todos, não abandonaria não. Mas já com meu irmão aconteceu isso aí. Eu não vou nem julgar, cara, o cara. Tá errado, tá? Tem que trabalhar e tem que pagar as pensões. E atrás das crianças não adianta mais, nem das mulheres que dali, pelo amor de Deus. Não é nem mulher, não posso nem falar que é mulher que dali. Mas ajudar os filhos, tudo, lógico que poderia fazer isso aí. Agora eu julgar, o cara tá fazendo isso daí, não que isso justifique ele ficar fazendo merda, mas
Não dá nem pra julgar. O cara foi abandonado também, cara. Na cabeça dele fica normalizado isso daí. Lógico que não justifica, tá? Antes que alguém chegue e fale, tá justificando. Não justifica não. Tem que trabalhar e tem que cuidar dos filhos lá, tem que ajudar os filhos. Mas acontece assim, tá? É a mesma coisa, tipo assim, você pega os primeiros exemplos que você vai pegando na sua vida, lá no começo da sua vida, você vai levar por muito tempo, cara. A não ser se você quebrar. Como você quebra, você quebra, né? Usar essa palavra desconstruir, né? Essa é palavra de viado, mas ela é verdade. Ela realmente funciona assim mesmo. Desconstruir. É um momento desconstruído. Ou você quebrar aquele trauma, tá entendendo? Que você adquiriu durante a sua vida. Eu acredito que muita coisa que eu melhorei, que eu mudei muito, né? Porque tem muita gente que pensa que eu nem sou mais aquela mesma pessoa que eu era, por causa que em algum momento eu consegui quebrar aqueles traumas que eu carregava. Entendeu? Se você não quebra esse negócio, você vai continuar com as mesmas mentalidades. É como se fosse um bloqueio, cara. As coisas estão mais ou menos na sua cara. Ó, pra você ver. Eu tá com a visão velada, né? Eu passei a vida inteira vendo meu irmão que é fruto de um relacionamento totalmente pilantra. Eu não consegui enxergar isso daí, caralho. Eu não consegui enxergar. Você acha que eu enxergava? Eu falei assim, pô, caralho, mano. Minha mãe deu essa brecha com meu pai, porra. Morando junto, pô. E eu tenho que odiar o cara ainda. Entendeu? E eu não percebia. Só depois que eu quebrei toda essa porra, hoje em dia eu consigo entender. Então, é isso. O cara, ó, o filho do cara drogado, da mãe drogada, de qualquer porra que for, né? O filho da droga, como é o nome do episódio aqui, né? O tema... Ele precisa de quebrar. Quando ele crescer, ele precisa de quebrar isso daí, cara. Ele tem que quebrar. Como que quebra isso daí? Só o cara sabe, porque é uma coisa muito pessoal isso daí. Sim. Entendeu? Uma coisa muito pessoal. Mas ele tem que quebrar. Se ele não quebrar, ele não enxerga. Aí ele não consegue progredir na vida dele, sabe? Levar a vida dele tranquila de novo. Porque hoje em dia eu levo minha vida tranquila. Eu perdoei meu pai, não tenho mais nenhum ódio dele. Também não tenho problema com minha mãe também. Não tenho também, não tem por que eu ter. Vai adiantar alguma coisa, ficar com raiva de alguém? Não tenho. Mas eu entendo agora as coisas. Então, como você passa a entender, parece que você tem mais domínio sobre a situação. Sim. Né? Sobre a história. Sobre a história. No momento dessa autoanálise de reflexões aí que a gente tem que fazer com a nossa própria história, a gente, pelo menos, acho que tá todo mundo, se que vai com um intuito sincero, a gente vai lembrando de erros que a gente cometeu ou que pensa que ainda é certo e a gente consegue achar exatamente o porquê que a gente age de em certas situações daquele modo. Porque a gente tem um espelho dentro da gente que reflete o que os nossos pais fizeram com a gente. Ou das Exatamente. Querido. Exatamente, perfeito. Bom, Sheila, vamos terminando por aqui, mano? Vamos, mano. Peguei uns dias em casa aí, dá pra nós fazer umas caminhadas aí. Demorou. Acho que tá passando o Marcos aqui perto. Aqui, o Marcos Deales, né? Queria ver as sirenes aí. É nóis, mano. Eu queria só mandar um abraço aqui e falar do canal do Prognato, que a gente fez uma participação lá. Puta, pelo amor, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Os ouvintes aí, passa no canal dele lá, se inscreve, ouve o podcast dele lá, que é top mix mesmo. Mas beleza. Cara, é recomendado, aquele ali ficou muito bom, muito engraçado e, sei lá, o cara, o Prognato também é, pô, nota 10 aquele cara. É um verdadeiro top mix. Demorou. É nóis, China. Demorou, mano, é nóis. Falou. Falou. Totalmente bestial.